Alguns estádios da Copa do Mundo chamam a atenção pelas cidades em que estão sendo construídos. São municípios importantes, mas com times pequenos, que levam poucos torcedores aos estádios. E o que será feito depois do Mundial com estas arenas que custaram milhões e também têm um custo muito alto de manutenção? Caminhões e operários se misturam aos viajantes que acabam de desembarcar. Quem sai do aeroporto encontra logo ruas esburacadas a caminho de Cuiabá. Ainda estamos no município vizinho de Várzea Grande. Só depois de cruzar a ponte é que chegamos à capital de Mato Grosso. E aí aparecem os anúncios gigantes da Copa do Mundo. Os desvios em avenidas estão por todos os lados. São resultado das obras para o Mundial. A principal delas é a imensa estrutura que ganha forma no meio dessa área residencial. O velho estádio que ficava aqui foi demolido. No lugar começa a surgir a Arena Pantanal. Vai custar 500 milhões de reais, financiados pelo BNDES. O empréstimo será pago pelo governo do estado de Mato Grosso, ou seja, é dinheiro público. 1.400 operários trabalham na obra, que agora entra na fase final, com a instalação da cobertura que protegerá as arquibancadas. Projeto moderno e milionário para abrigar apenas 4 jogos durante a Copa de 2014. A arena terá capacidade para 44 mil pessoas. Parece uma estrutura grande demais num estado em que o campeonato regional de futebol tem média de público de 1.000 torcedores por partida. O que vai acontecer com esse estádio depois da Copa do Mundo? É o que muita gente pergunta, ainda mais sabendo que em Mato Grosso a maior parte da torcida gosta mesmo é dos times que ficam bem longe daqui. Você acha que esses estádios de futebol enorme como uma estrutura extremamente forte que cabe multidões de pessoas foram erguidos apenas para 22 homens correrem atrás de uma bola? Na verdade, esses estádios não foi apenas erguido para 22 homens ficassem somente correndo atrás de uma bola. Esses estádios foram erguidos para um propósito, a qual poucos sabem. Esses estádios vai servir para agrupar multidões de pessoas quando houver uma epidemia no mundo todo, ou quando houver uma grande catástrofe na Terra, e os senhores do mundo obrigar a todos os povos a ir nos estádios para receber o novo biochip. Quer saber mais sobre o biochip? Clique aqui. Você deve se perguntar como eu sei disso. É só para pensar, meus irmãos. Qual desses dois locais tem uma estrutura forte e poderia agrupar multidões de pessoas infectadas ou feridas ao mesmo tempo? E como eu sei que vai haver uma epidemia no mundo todo? É só você analisar quantas epidemias vêm surgindo ao longo dos tempos. Peste negra, 50 milhões de mortos. Europa e Ásia, ano de 1333 a 1351. Cólera, centenas de milhares de mortos. Ano de 1817 a 1824. Tuberculose, 1 bilhão de mortos. Ano de 1850 a 1950. Varíola, 300 milhões de mortos. Ano de 1896 a 1980. Gripe espanhola, 20 milhões de mortos. Ano de 1918 a 1919. Tifo, 3 milhões de mortos. Europa Oriental e Rússia, ano de 1918 a 1922. Febre amarela, 30 mil mortos. Etiópia, ano de 1960 a 1962. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano, até 1963. Malária, 3 milhões de mortos por ano, desde 1980. AIDS, 22 milhões de mortos, desde 1981. E tem essas novas que surgiu agora, mas de
dizem que foi descoberto há muito tempo, como a gripe suína que já matou cerca de 6.750 pessoas em todo o mundo. E o ebola que em seu balanço mais recente, a agência da ONU informou que um total de 6.574 pessoas foram infectadas com a febre hemorrágica em 5 países do oeste da África e destas, 3.091 morreram desde o início da epidemia, no começo do ano. E essas epidemias não surgem do nada, elas foram feitas em laboratórios, e está sendo jogado em sua cabeça e você nem está percebendo. Quando isso acontecer, o sistema vai obrigar a todas as pessoas a ir para esse local tomar uma vacina contra o vírus que na verdade é o próprio vírus disfarçado da cura. Saiba que um dos primeiros objetivos dos senhores do mundo é a redução da população, e eles já estão preparando tudo para que isso aconteça logo. A Arena da Amazônia vai custar 550 milhões de reais. A maior parte do dinheiro vem de um empréstimo do BNDES. Depois do Mundial, o custo para manter o estádio será alto. E o Amazonas tem times que estão muito longe da elite do futebol nacional. Ao todo, o Mato Grosso está investindo 2 bilhões e 300 milhões de reais em obras para a Copa. Cuiabá é uma capital coberta pela poeira de tantas construções. Mas alerta, há motivos para preocupação. É dinheiro público ou dinheiro privado? Aqui é todo 100% público. Maurício Guimarães é o responsável por todas as obras da Copa em Mato Grosso. O secretário reconhece que só o futebol não justificaria o investimento de R$500 bilhão e só o futebol não justificaria o investimento de R$500 bilhão na Arena Pantanal. Ele diz que depois da Copa, o estádio pode virar cenário para shows e até receber outras instalações públicas. O conceito deste prédio, deste patrimônio, desta arena, ele é multiuso. Aqui será usado como um patrimônio público. Não é só uma praça esportiva, mas também um patrimônio público que pode ser utilizado aqui com, inclusive, hospitais, se necessário for, e com, inclusive, hospitais, se necessário for, e com, inclusive, hospitais, se necessário for. Fiquem espertos, irmãos. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe. Obrigado, Revelações dos Ocultismos.